Graça e paz. Compartilhando o Salmo 149, a partir do versículo 6. Do 5. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Nos seus lábios os altos louvores a Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes. Nos lábios os altos louvores a Deus, nas mãos espada de 2 gumes. Tudo que nós precisamos aprender para vencer batalhas, para vencer guerras, é o binômio: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas guerreai. Não está escrito na palavra que temos que sujeitar-nos a Deus e descansai. A parte inicial desse salmo fala: nos teus lábios os altos louvores a Deus, adoração. Na adoração nós temos comunhão, nós temos intimidade com o Pai, nós temos um link com o céu. Mas não é só isso que é o papel da igreja. O papel da igreja, além de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor, de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho a toda criatura, é também despojar Satanás e os seus demônios da posse que ele teve na terra por causa do pecado e da posse que ele tem na vida das pessoas por causa do pecado. A palavra de Deus nos assegura que se nós resistirmos, ele vai fugir. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e descansai. Só tem uma organização na face da terra que pode executar a sentença da cruz. E que sentença é essa? Que julgamento é esse da cruz? Qual foi o julgamento da cruz? Se Jesus não veio para julgar o homem, mas veio para salvar o homem, ele veio para sacrificar-se, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele mesmo nos afirma que não veio para julgar, não veio para condenar, mas veio para salvar. Qual é a sentença, então, da cruz? Que sentença é essa da cruz? É a sentença que despojou principados e potestades, triunfou deles e condenou-os a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. A sentença da cruz é a sentença que coloca o inimigo debaixo dos nossos pés. O corpo de Cristo tem um cabeça que está sentado à destra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele está aguardando até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Algumas versões dizem esperando. Jesus fez a parte dele, um sacrifício perfeito e acabado. Quando ele diz está consumado, ele fez tudo. Ele humilhou-se, tornou-se figura humana e como homem derramou sangue na cruz. Venceu a morte, o inferno, foi ao inferno, despojou principados e potestades, triunfou deles na cruz e a chave do reino dos céus entregou para a igreja. E a igreja é a única organização na face da terra que pode executar a sentença da cruz. É a única organização na face da terra que tem autoridade contra o império das trevas. É a única organização na face da terra que pode fazer recuar o império das trevas. É a única organização, é a igreja. Por isso, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou essa autoridade. Quando ele ressuscita, ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E quando ele delega essa autoridade para os seus discípulos, ele está delegando para toda a igreja. No texto de Marcos 14, a partir do versículo 16, que tratamos de grande comissão,
onde ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Esse sinal chama-se autoridade espiritual. A chave do reino dos céus, a autoridade espiritual para executar a sentença da cruz, foi dada para a igreja. E se a igreja não usar a autoridade que tem, o império das trevas cresce. Se a igreja não usar a autoridade que tem para repreender o inimigo, para fazê-lo recuar, ele vai crescer. É da natureza dele fazer aquilo que engana o homem, ilude o homem, astutas ciladas para o seu império crescer. Agora, se a igreja faz a oposição, se a igreja vem em sentido contrário, o inferno tem que recuar. Nenhum principado, nenhuma autoridade do mundo das trevas tem mais poder do que a igreja. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A igreja tem poder na terra. A igreja tem poder porque ela tem palavra de autoridade, ela tem um cabeça que do céu confirma a palavra de autoridade. É isso que está escrito no final do versículo do capítulo 14 de Marcos, que diz que os discípulos foram fazendo aquilo que ele mandou, ele foi para o céu, assentou-se à destra de Deus e confirmava com sinais e maravilhas aquilo que os discípulos faziam. Por isso que Jesus nos disse que faríamos as obras que ele faria e muito mais, porque ele estaria conosco, confirmando essas obras. Agora veja bem, a palavra de Deus diz: acabei de ler para você, nos seus lábios altos louvores a Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Espada é arma de guerra. A palavra de Deus nos adverte que nós não podemos fazer a nossa obra relaxadamente, nós não podemos descansar no uso dessa espada. O inimigo entrou no jardim e porque não foi usada a autoridade pelo homem colocado no jardim para guardar o jardim, porque ele não usou a autoridade, o inimigo tomou conta, cresceu, tornou-se o príncipe desse mundo. Sujeitai-vos a Deus e descansai? Não, absolutamente não. Sujeitai-vos a Deus e rogue que Deus faça a guerra por você? Não. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Davi vence Golias dizendo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias era o protótipo de um homem usado pelo diabo para afrontar o povo de Deus. O povo da Filistia adorava Dagom, e o Deus da Filistia era o Deus que estava junto com o gigante Golias na hora da batalha. E Davi, aquele menino, diz: você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A guerra é do Senhor, mas o guerreiro é o homem. Você vai ver a mesma história quando Caleb entra na terra prometida e vai derrubar os gigantes, os anaquins, os grandes homens que habitavam lá naquele lugar que foi visto pelos espias. Gigantes, homens poderosos, também cheios de demônios usados por Satanás. Os cananeus adoravam Baal, adoravam postes ídolos, sacrificavam as crianças a Moloque, os adoradores de Baal. A guerra é do Senhor, mas o guerreiro somos nós, os guerreiros somos nós. Nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, e se nós não formos, Satanás não recua. Ele não recua só porque Jesus morreu na cruz e assentou-se à destra de Deus. Quando eu digo só porque eu não estou me dando pouca ênfase para o sacrifício da cruz, mas o sacrifício da cruz é a sentença escrita de condenação.
É preciso executar a sentença. Assim como a sentença é executada, se um juiz determina uma prisão de um bandido, pede um mandado de prisão, não é só porque ele expediu um mandado, deu uma sentença condenatória e expediu um mandado de prisão que o bandido vai se entregar. Não. É preciso que haja uma execução da sentença. Uma força policial vai caçar esse bandido. E vai com esse mandado de prisão, que é uma ordem do juiz, e executa essa sentença e coloca ali algemas e o leva para a prisão. Não é o juiz que sai do seu gabinete para executar a sentença, não é. O papel do juiz de proferir a sentença já foi cumprido, perfeito e acabado. A prestação jurisdicional dele está pronta. Agora é preciso executar a sentença, são outros que vão executar, são auxiliares da justiça que vão executar, a mando daquele juiz. A igreja executa a sentença da cruz. A igreja é quem Deus usa para executar a sentença da cruz. Por isso que a palavra de Deus nos ensina na carta aos Efésios, que é pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida de principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso que a palavra de Deus fala que a luta não é contra a carne e o sangue, é contra seres espirituais. Nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus. Adore o Senhor, tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele. Busque a sua face, prossiga em conhecer o Senhor. Aprofunde-se no conhecimento de Deus e adore ao Senhor. Davi adorava várias vezes por dia. Era um guerreiro, era um homem sanguinário, mas era um adorador. Adore o Senhor, adore o Senhor. Nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus e nas suas mãos espada de 2 gumes. Ou seja, seja um guerreiro e seja um adorador. Adore, mas não negligencie a luta espiritual que é real e que está à sua volta. Sabe quando vai acabar a luta? Só quando Satanás for aprisionado num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Somente quando se cumprir o que está em Apocalipse 20:10. Até lá, vamos adorar o Senhor. Somos adoradores. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Ele procura valentes também. Ele procura homens e mulheres de Deus que tenham intrepidez, ousadia, coragem para serem instrumentos dele para fazer o inferno recuar. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas não pare de guerrear. Guerreie pela sua casa, guerreie pela sua família, guerreie pelos seus negócios, guerreie pela sua própria vida. Toda vez que se sentir afrontado por Satanás, coloque ele debaixo dos pés. Coloque ele no lugar onde ele tem que ficar, debaixo dos pés da igreja. Seja fortalecido com essa palavra e pratique essa palavra. Pratique essa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.